França. Toda segunda-feira, essa maravilhosa está aqui com a gente, doutora Nádia França. Ela é pós-graduada em dermatologia, com especialização em cirurgias faciais. Bem-vinda, doutora Nádia, tudo bem? Tudo bem, Desirê. Sempre maravilhoso. Tô bem também. Semana passada a gente falou de lipo de papada e hoje a gente vai falar sobre um contexto mais geral do rosto, digamos assim. E aí, doutora, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente acha que o envelhecimento ele acontece somente na pele. Mas é verdade que o envelhecimento ele não poupa nem o osso. Não, à medida que vai envelhecendo, a gente vai envelhecendo todos os compartimentos. Gordura, musculatura e óssea. Entendi. E é um envelhecimento de forma global. Quando a gente vai, à medida que a gente vai perdendo gordura. A musculatura vai ficando mais frágil, a gente tem alguns ligamentos que vão ficando mais deteriorados e o osso também vai consumindo essa... Vai junto, né? No caso, óssea. O lifting facial ele já seria uma conduta mais... Eu vou até botar uma aspas aqui, literalmente, né? Seria essa questão mais agressiva, né? Que seria mesmo para quando a pessoa já tentou fazer outros procedimentos, sei lá, fez fio de PDO, usou tecnologia, mas ainda assim o rosto continua com aquele aspecto mais caído, digamos assim? Eu sempre falo que o lifting ele é mais indicado para quando você tem uma flacidez de moderada a grave. Mas existem alguns casos que as pessoas querem um reposicionamento tecidual realmente de forma definitiva, mais acentuada, então o lifting também entra nessas questões. Alguns pacientes jovens realmente fazem lifting porque às vezes não vê tanto resultado, às vezes querem um resultado mais definitivo que outros procedimentos não entregam e o lifting sim entrega um resultado extremamente duradouro, definitivo para aquele momento, que eu sempre, como eu digo, a gente continua envelhecendo, mas para aquele momento é realmente um resultado definitivo. Então, não é só para quem tem uma flacidez realmente grave. Às vezes, uma pessoa mais jovem, ela quer um reposicionamento tecidual, quer que a bochechinha fique um pouquinho mais em cima, quer dar um up no rosto e fazem o procedimento também. Mas, normalmente, eu indico de flacidez de moderada a grave. Semana passada, né, se você não acompanhou o nosso programa, eu até bati um papo aqui com a doutora Nádia sobre essa questão do preenchimento, do botox, com ácido hialurônico, que às vezes as pessoas acham que tudo é solução, mas ela já deixou bem claro que muitas vezes não vai dar esse efeito que a pessoa às vezes está naquela expectativa, né, doutora Nádia? Isso, porque quando eu tento falar para os meus pacientes, quando você tenta encher uma bexiga, para você dar o volume que ela precisa, você tem que botar muito produto e acaba ficando desarmônico, aquelas faces estranhas, as pessoas acabam não se reconhecendo. Quem busca o lifting, que quer rejuvenescer com naturalidade, não quer perder quem é, não quer perder sua essência, seus traços, porque o lifting, ele não, antes tinha um estigma que o lifting antigo, com as técnicas antigas, ele esticava a pele. Hoje a gente vê que o lifting moderno, ele traz um reposicionamento tecidual de forma natural, com leveza, sem perder quem você é. A gente tem até uma imagem, né, de como que ilustra basicamente como é feito esse procedimento. A doutora Nádia vai explicar aí pra gente, doutora. Ali a gente vê as incisões, né, que a gente tenta respeitar a naturalidade para que fique bem discreta, sem ter estigmas de cirurgia. Realmente a cicatriz você quase não percebe após 2 meses. Então você bota ali na parte da implantação capilar, vem aqui na orelha, por trás da orelha, então fica bem perceptível. E ali alguns pontos de entrada, porque a técnica que eu uso do lifting facial é a técnica Deep Planing, quer dizer, ela não só reposiciona a pele, mas os planos mais profundos, a musculatura, devolvendo também essa sustentação. Então, não é só a pele que vai reposicionar, e sim a musculatura. Então também levanta essa parte, digamos, sobe o pescoço, doutora, sim. Tudo isso acaba indo junto, se for a indicação, no caso, né? A gente vê ali embaixo do pescoço, tem um músculo chamado platisma. A gente faz uma tração desse músculo platismal, então dá um contorno, porque o que as mulheres mais queixam é a perca do contorno facial. Então, quando você faz a técnica Deep Plane, você reposiciona esse contorno, essa musculatura de forma muito natural e muito bonita. Muito legal, e elegante. Gente. E olha, como a doutora Nádia bem disse, né, a questão da cicatrização vai ficar extremamente discreta, dependendo, vai vir para assim, né, doutora, nessa região para cá, aqui na orelha. Então,
com o tempo vai ficando cada vez mais discreta, as pessoas não vão nem notar, né? Quase imperceptível. Você vê algumas pacientes no pós, se elas não falarem que fizeram a cirurgia, ninguém percebe. Claro que a pessoa é mais bonita, mais jovem, mas assim, fica muito imperceptível realmente as incisões. Hoje eu separei umas telinhas, doutora, para aí você vai contar pra gente se é mito ou se é verdade. Vamos lá? Vamos lá. Coloca aí a primeira na tela, vamos ver aí se é mito ou é verdade. O lifting facial é apenas para pessoas mais velhas? Doutora Nádia já adiantei. A bola aqui, não foi? Não, ela também pode pessoas mais jovens, depende muito do grau de flacidez da indicação. Porque existem alguns pacientes que são mais jovens, mas já têm indicação. Eu já operei pacientes de 30 anos que precisariam de um lifting. E às vezes uma paciente mais velha, com mais idade, não tem indicação ainda. Ô, doutora, quem fuma, quem bebe, tudo isso acaba sendo uma piora, acelera o nosso envelhecimento? Sim, o uso excessivo do tabaco, noites mal dormidas, estilo de vida. E aí eu vou dar uma coisa ruim. Sim. Quem corre também, a corrida de impacto, ela piora. É verdade mesmo. Sim, isso, é verdade. Né? Infelizmente. Eu tinha ouvido uma pessoa falar, eu disse, será que isso é verdade? Degrada as fibras de colágeno. A corrida é a pior coisa para cair a cara, digamos assim. Estou falando assim de uma forma bem, né, para o povo entender. Mas é verdade então, doutor? É verdade, porque é um esporte de alto impacto e você perde muito tecido gorduroso. Entendi. O tecido gorduroso também é sustentação, então você acaba perdendo a sustentação do rosto. Ai, meu pai eterno. Olha, corredores, tem que ir pro lift, viu? É o jeito. Vamos para mais um mito ou verdade em tela. Hoje é dia do nosso quadro Sua Melhor Versão. O lifting facial apenas estica a pele. Doutora Nádia também já disse que não vai mexer só na pele, né, doutora? Não, os liftings antigos até que deixavam estigmas. A pessoa, vou ficar toda esticada, doutora. Não. Ele reposiciona a parte tecidual do rosto. Então, você vai reposicionar, na verdade, a gente só acomoda a pele. Quando a gente reposiciona o tecido, reposiciona todas as estruturas, o excesso de pele, ele só tira o que ficou em excesso. A gente não estica a pele. Por isso, dá um resultado tão natural, as incisões ficam tão legais e a cicatriz quase imperceptível. Mais um mito ou verdade sobre lifting facial, aqui hoje no Sua Melhor Versão. A cirurgia plástica de face é dolorosa e tem uma longa recuperação. Mito ou verdade? Mito total, tá? É uma cirurgia tranquila, o pós costuma ser muito bem tolerado, o paciente ainda sente um pouquinho de dor nos 3 primeiros dias, que passa com analgésico como dipirona, paracetamol. Dificilmente um paciente meu usa uma medicação mais forte e analgésica. E eu digo, com 8 dias ele está ótimo, já consegue voltar para suas atividades. 15 dias eu já libero para academia. 30 ele já pode fazer tudo, até a corrida, crossfit e tudo. Sim. Com relação ao tempo, né, que você vai ficar ali executando esse trabalho, digamos assim. Em média demora quanto tempo? Como é a questão da anestesia? O tempo de duração da cirurgia é entre 3 e 4 horas, depende de cada caso, depende das técnicas que a gente vai associar, porque às vezes num paciente a gente tem que associar várias técnicas, como a cervicoplastia. Às vezes o paciente aproveita, quer um rejuvenescimento mais global, faz a blefaro, mas só o lift em média de 3 a 4 horas. A gente faz a anestesia local infiltrativa e sedação leve. Então, o paciente ele fica sedado, porque por ser um procedimento mais longo, ele acaba ficando muito ansioso. Sim. Então, é bom estar com essa sedação, mas é um procedimento extremamente tranquilo. Ô, doutora, com relação, né, a gente falou que da lipo de papada usava a faixa compressiva. No caso do lifting, precisa de algum cuidado mais específico, como esse? Sim, a gente pede para ficar usando a faixa durante os 15 primeiros dias e os outros, para completar os 30 dias, só para dormir. E às vezes a gente tem que colocar tape, às vezes sai com a rede hemostática, que é umas estruturas bem feias que o pessoal fica um pouco assustado, mas aquilo ali é para conter qualquer tipo de sangramento pós-cirúrgico. Então é uma precaução para que ele não tenha um seroma ou um hematoma muito grande, a gente usa essa rede hemostática. Mas isso é de cada caso e é analisado de acordo com a cirurgia e o típico específico. É o primeiro feio para depois ficar bonito, né, doutora? Isso. Mais um mito ou verdade em tela. Lift facial é o nosso assunto de hoje. A cirurgia plástica de face é uma solução rápida para todos os problemas estéticos do rosto. O lift vai resolver todas as queixas do rosto? É mito. Tá. Não, tá? Ele vai reposicionar o tecido que está caído. Mas, por exemplo, a pele, você tem que continuar cuidando da pele. Então, às vezes, tem uma qualidade de pele não muito boa. A gente tem que cuidar.
ele não vai melhorar o olhar cansado, aí existe a blefaroplastia. Consegue fazer juntas? Sim. Normalmente as pacientes, quando realmente chegam lá no consultório, elas querem fazer tudo. E aí a recuperação já entra junto, já né? vai um pós-operatório só. A gente consegue fazer lifting com a blefaro superior, blefaro inferior, às vezes até o castanhares, que é o lifting de sobrancelhas. Entendi. Então, tem que ver qual é a queixa para ver se funciona com o lift, que a gente já entendeu aqui, que vai melhorar a questão da pele, que tá caída, também a parte da musculatura entra junto nesse contexto, mas aí se tiver com marca de pele, às vezes até mesmo essa questão que às vezes a gente, até quando vai fazer uma maquiagem, né, doutora, quer que a maquiadora deixe a pele sem nenhuma marca, sem nenhum traço, mas que é natural, né? Isso, e o lift ele não exclui os cuidados dermatológicos, de você fazer realmente um peeling, de você usar um creme. Então, as rugas finas, elas não saem com o lifting. A gente tem que fazer outros tratamentos. Às vezes, durante a cirurgia, a gente associa o laser de CO2, que faz um resurface, que é realmente aí a paciente troca toda a pele. Entendi. E tem um resultado bem mais legal quando a gente associa as duas técnicas juntas. Doutora, você falou aí da questão, né, que não somente as pessoas mais velhas vão ter essa indicação do lift, e a gente tem, né, o caso da atriz Anne Hathaway, que é da Diabo Veste Prada, uma super jovem. Sim. E que a gente viu aí a mudança que fez e que ficou extremamente natural, né? Isso. A gente vê um reposicionamento, mas sem tirar a naturalidade, a beleza. Ela é extremamente bonita. Não realmente muda. Só não muda. Não muda quem você é. Ele apenas reposiciona os tecidos. E a gente pode fazer vários liftings ao longo da vida. Então, legal. Não precisa só porque eu fiz mais jovem, nunca mais eu poder fazer, pode. Como é o caso da nossa próxima, né? Que você vai mostrar. Kris Jenner, solta aí a mãe de Kim Kardashian, das Kardashians, né? Na verdade, que ela ficou rejuvenescida num grau. Minha filha ficou mais nova do que as filhas. E ela tem ali 69 anos, E 69 anos. Meu pai é eterno. E ali, doutora, na primeira foto, ela já tinha feito um antes. Eu acho que ela também tinha preenchimento. Olha como ficou bem melhor. A gente hoje vê um comportamento diferente. As pessoas estão tirando os preenchedores para fazer o lifting. Por quê? Olha a naturalidade, olha como ela está mais jovem, ela ficou maravilhosa, mais bonita e muito natural. E é isso que o lifting entrega. Um resultado belo, natural e sofisticado. Porque exatamente, na anterior ali, né, parecia, você tinha a sensação de que ela mexeu mesmo. Isso, que era estranha, né? Mexeu demais e passou do ponto. Na segunda foto, você diz, não, essa mulher não fez nada, ela é maravilhosa desse jeito. Pronto, e alguns pacientes também jovens, você falou, parentes pós-bariátrico. Então, a gente realmente tem uma perca de peso muito grande e as estruturas, elas despencam. Então, realmente, você reposiciona, mesmo sendo jovem, tem alguns pacientes que precisam. Perfeito. Bem lembrado. Agora, vamos ver os casos reais, né, do consultório de doutora Nádia, casos das que eu digo que não são pacientes, são fãs dessa mulher, porque é transformação total. Vamos tirar a tarja só pra gente ver. O que me chamou muita atenção aí é a parte do bigode chinês e essa parte abaixo da boca, que tava uma boquinha triste, né, doutora? Isso. A gente fala até essa linha de marionete, né? Porque isso é a estrutura do rosto que despencou, que perdeu estrutura no ligamento, a musculatura, isso cai, isso pesa. E a gente, quando reposiciona, você vê que ficou muito mais jovem, não muda quem ela é e é um reposicionamento sutil, belo. Aí tem quanto tempo, doutora, do pós-lifting? Vamos pensar assim, né? Aí ela tá com 30 dias. Caramba, 30 dias do pós-operatório. Fica muito maravilhoso. Tem mais casos, né, pra gente conhecendo um pouquinho desses resultados, né? Inclusive, já vai seguir a doutora Nádia lá no Instagram, tá? DRA Nádia Franca, né? No Instagram fica Franca, mas é França. Esse caso, doutora... 13 dias de pós-operatório. 13 dias de pós-operatório. Você ainda vê que tem um pouquinho de hematoma ali. Sim. Tá um pouquinho vermelho as incisões, mas você vê o contorno, né, dela facial, como ela ficou jovem. Ali a gente olha pra ela hoje... Ela está uns 15, 20 anos mais jovem, você olhando. Muito. É uma paciente mais jovem? Qual a faixa de idade? Ela tem em média 55 anos. 55, né? Ela estava na menopausa e interfere muito. Quando você tem uma queda maior dos hormônios, interfere também na produção do colágeno. Então, a gente vê que tem uma queda mais acentuada das estruturas após menopausa. Entendi. Olha só, mulherada, a menopausa chega para destruir tudo, viu? É luta por cima de batalha. Tem mais, Wes? Vamos colocar aí na tela mais casos de... Esse aqui a gente tá vendo, né, lateral. Olha a diferença, doutora. Olha o contorno, né? Aí fez a parte da papada, nada. Não, foi só o lifting, realmente. Como eu lhe disse, né? O platisma, quando a gente reposiciona o platisma, ele dá esse ângulo bonito, essa marcação. Caramba, muito legal.
13 dias de pós, viu? 13 dias. E a gente tem interação também do nosso WhatsApp. Bora ver o que o pessoal de casa quer saber hoje aqui com a doutora Nádia França. Leila maravilhosa, um cheiro. Boa tarde, Desirê. Os fios de ouro ou russo são procedimentos de lift? Da anestesia? Menina, Leila tá toda... fios de ouro, como é isso, doutora? Os fios russos são os fios não absorvíveis, que a gente tem os fios absorvíveis e tem os fios não absorvíveis. Eles promovem um lifting, mas eles só puxam. A gente não consegue, passando os fios, tirar o excesso de pele. Então, ele só faz um reposicionamento das estruturas mais profundas, mas a gente não tira o excesso de pele. Entendi. Então, tem indicações. Às vezes, quando a paciente está com realmente só um pouquinho daquela queixa de queda, podem melhorar. Mas aí tem que ver porque tem algumas contraindicações por ser não absorvido. Então, ele vai ficar ali no corpo. Às vezes, o organismo ele exterioriza esse fio e causa alguns incômodos para o paciente. Ô, doutora, falando, só para a gente finalizar, agora deu a pulguinha atrás da orelha. Ela falou, alguns casos não é possível fazer. No caso do lifting facial, existe alguma situação, algum tipo de doença que a paciente ela é proibida de executar? Sim, como toda cirurgia, a gente pede um risco cirúrgico, ela tem que realmente trazer um parecer do cardiologista. Se ela tiver alguma coagulopatia que aumente o tempo de sangramento. Então, eu sempre falo, né? Primeiramente, a saúde do paciente e a estética a gente vem em segundo plano. E algumas comorbidades. Também eu peço para pacientes que têm um hábito de vida, por exemplo, o fumo. Ele atrapalha na cicatrização. A gente pede que pare de fumar pelo menos 15 dias para ter uma boa recuperação. E também controle da diabetes. Um paciente com a diabetes descontrolada, diabético pode operar, mas estando com a diabetes controlada. Mas uma diabetes, por exemplo, descontrolada é contraindicado. Por isso, né, que você tem que marcar sua consulta, organizar direitinho, porque chegando lá em doutora Nádia, ela vai observar, vai ter um papo, vai lhe conhecer direitinho e eu tenho certeza que você vai sair com a indicação correta, tá? DRA.NadiaFranca, para você acompanhar essa maravilhosa lá no Instagram, que ela sempre tem muito conteúdo bacana e toda segunda-feira ela tá aqui no Melhor para você. Doutora Nádia, obrigada, tá? Obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Um cheiro. Outro. Tchau, tchau. Olha, ontem foi celebrado o dia do nosso